Mudanças nas regras de herança e na partilha de bens envolvendo cônjuges serão analisadas pelo Senado no projeto Novo Código Civil. Entre outros pontos, a reforma na legislação atual cria o conceito de herança digital e exclui cônjuges da lista de herdeiros necessários. Para falar sobre o tema, a gente recebe agora Flávio Tartucci, que é advogado e relator da Comissão de Juristas que analisou o projeto. Senhor Flávio, bom dia, muito obrigado por nos atender, hein? Bom dia, Roberto Nonato, é uma honra falar com vocês, acompanho há muito tempo o seu trabalho, também cumprimentar a Paula, uma grande honra falar aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Obrigado. Senhor Flávio, quando a gente fala da questão da herança digital, e esse é um ponto interessante do Código Civil que está sendo reformulado, é um indicativo de algo que nós estamos convivendo, de que é algo novo essa questão da chamada herança digital, criptomoedas e por aí vai, e isso precisa efetivamente constar do nosso Código Civil, porque ainda não está lá, é isso, Flávio? É isso, Nonato. O Código Civil, o projeto que gerou o Código Civil de 2002, é da década de 60, final da década de 60, e ali nós não temos uma regra sequer sobre o mundo digital. E essa foi uma das razões que acabou motivando a reforma do Código Civil, para que nós tenhamos segurança jurídica, regras mínimas a respeito dos temas digitais. E a herança digital hoje, que é um tema que a sociedade muito debate, não tem uma regra sequer no Código Civil, razão pela qual a Comissão de Juristas, nomeada no Senado Federal, acabou colocando aí regras mínimas e fundamentais a respeito desse tema. Agora, Flávio, o projeto também inclui a exclusão de cônjuges da lista de herdeiros necessários. Atualmente, a gente sabe que o Código Civil ele considera cônjuges, filhos e pais como herdeiros, ou seja, eles têm direito a uma parte da herança, e isso vai mudar a partir de agora. Olha, nós vamos debater esse assunto também, nós teremos esse debate, Paulo, no Congresso Nacional. Hoje, na lei, o cônjuge é herdeiro necessário, e por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que fez aquilo que se chama de equalização sucessória, o que quer dizer isso? Igualdade sucessória também para quem vive em união estável. O convivente, aquele que vive em união estável, também é considerado herdeiro necessário. Quem é o herdeiro necessário? É aquele que tem a reserva de 50% da chamada legítima, né? Daquele que morre, tem a proteção de 50%. A gente percebeu nos 20 anos do Código Civil que esse tratamento como herdeiro necessário e também a chamada concorrência sucessória, o que é isso? O cônjuge convivendo e o companheiro também, né? O convivente, com os filhos do falecido, isso gerou muita judicialização, travou os inventários, então nós estamos propondo isso. E eu só chamo a atenção, o cônjuge continua sendo herdeiro, mas ele deixa de ser herdeiro necessário na proposta que nós mandamos para o Congresso Nacional. Nossos comentaristas também participam aqui da entrevista, Henrique Kriegner e também o Diogo da Luz. Henrique. Doutor, uma dúvida que ficou nesse projeto é a respeito da obrigatoriedade, né, de que, por exemplo, no Brasil, a herança ela é sempre dividida e tem os seus mínimos de acordo com a lei, né? Tem aqueles 50% para o cônjuge, também para cada filho, etc. Nessa questão do digital, ela permanece dessa maneira, considerando que essa distribuição permanece dessa maneira, considerando que a natureza do bem que está sendo compartilhado, ela é diferente e muitas vezes impossível de ser dividida, fracionada? Excelente pergunta, Henrique, e prazer falar com você também aqui na Jovem Pan. Bom, a herança digital ela vai seguir as mesmas regras da herança de bens corpóreos, mas a gente faz uma diferenciação na herança digital dos bens que são patrimoniais puros e os que são pessoais. Os bens patrimoniais, chamados patrimoniais puros, eu gosto sempre de dar o exemplo da pontuação, que nós temos vários pontos que adquirimos, sobretudo em companhia aérea, né, que tem valor econômico. Esses se transmitem aos herdeiros como se fosse uma casa, como se fosse um imóvel, como se fosse um carro. Os bens chamados personalíssimos é que aí terão um tratamento separado, como senhas, acessos que o falecido tinha. Aí é uma proteção pessoal que o projeto traz. Mas sim, os bens patrimoniais seguem da herança digital as mesmas regras dos bens chamados corpóreos, os bens tangíveis. Muito bom dia, doutor Flávio, prazer poder ouvi-lo.
tem uma dúvida. Eu fico pensando, se estão mudando a lei sobre herança, é que estão entendendo que ela é falha, que ela não é propriamente justa. E essa nova mudança dará garantia de que ela será 100% justa? Ou será que não é mais justo deixar que a pessoa largue em testamento aquilo que quer que seja feito com o seu dinheiro? Excelente pergunta também. Eu gostaria de aqui destacar para todos que uma das premissas que nós adotamos na reforma é justamente aumentar a liberdade. E não só a liberdade em testamento, mas a liberdade em planejamento até contratual dos bens. A pessoa pode fazer um planejamento por meio de contratos, por meio até de disposições no pacto antinupcial. Isso a gente valorizou muito no projeto. É um projeto que procura aumentar a liberdade e destravar a vida das pessoas. A premissa não seria tanto que a herança, que as regras da herança são fracas. Elas, na verdade, elas não funcionaram bem, por isso a gente tem uma volta ao que era antes no Código de 16. Eu digo uma volta parcial, porque apesar de a gente tirar esse tratamento como herdeiro necessário, a gente amplia a proteção para aquele cônjuge que está numa situação de dificuldade econômica. Ele vai ter, por exemplo, um usufruto legal para a sua proteção. Então, em certa medida, é uma volta ao sistema anterior, com algumas mudanças, porque o sistema anterior funcionou, na nossa visão, melhor do que o sistema atual, com essa chamada concorrência sucessória. O Flávio, em que pé está essa discussão? Qual é o próximo andamento que a gente vai ter em torno desse assunto após essa avaliação da comissão? Excelente, Nonato. O projeto foi proposto pelo senador Rodrigo Pacheco no início desse ano, é o projeto 4/2025, e nós aguardamos, né, a sociedade aguarda, porque, sobretudo em direito digital, é um projeto que precisa ser debatido, mas também há uma certa urgência. Nós precisamos colocar o Código Civil no século XXI. Então, nós temos os debates iniciais lá no Senado Federal, e nós, na Comissão Jurídica, nós temos uma visão mais técnica, né? Então, nós não sabemos bem aí o andamento político, mas, sem dúvida alguma, pensamos que há uma urgência para que o século XXI chegue para o direito civil brasileiro. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com Flávio Tartucci, advogado e relator da Comissão de Juristas que analisou o novo Código Civil, o projeto, né, para o novo Código Civil. Muito obrigado pela gentileza, Flávio. Um bom domingo aí para você. Obrigado, Nonato. Uma boa Páscoa para todos nós, dias de muita reflexão. Obrigado. Até a próxima.